E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável e eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço um convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Então, alunos, aqui estamos. Estamos aqui em mais um momento, em mais uma aula de língua portuguesa. E hoje, então, nós vamos continuar todas as abordagens deste nosso assunto, desta nossa disciplina, que é uma disciplina maravilhosa. Não é verdade? Vejamos então o seguinte, turma. Nós temos aqui o assunto que é regras de acentuação. Vale lembrar que esse assunto é um assunto da nossa aula passada, tá? Trabalhei esse aluno tanto de forma presencial quanto de forma online. Na verdade, trabalhei não, eu estou trabalhando. E isso significa então que nós temos aí uma breve não, mas uma longa discussão sobre esse assunto específico. O mais interessante é que quando nós falamos em regras de acentuação, nós precisamos considerar o papel dessas palavras que são acentuadas dentro de um texto. Já que o nosso material ele foi todo reformulado nos moldes do Enem, então é preciso que haja essa relação entre um assunto gramatical / linguístico com um assunto voltado ao gênero textual, ok? Vejamos então o que diz respeito sobre regras de acentuação. Volto, inclusive, a dizer que esta parte inicial ela já foi trabalhada. Eu vou fazer uma retomada até chegar ao ponto que eu quero que nós possamos chegar para a nossa aula de hoje, ok? Acompanhemos. Nós temos aqui um texto que diz respeito ao assunto listas que nós estudamos outrora, e aqui embaixo nós temos alguns comentários. Nós temos aqui uma pontuação, quando eu digo pontuação é porque é um esclarecimento sobre uma regra específica de regra de acentuação, perdão, e aqui nós temos aqui algo voltado às monossílabas. Volto a dizer que em sala de aula nós trabalhamos as monossílabas de uma forma bem detalhada. Elas são divididas em monossílabas tônicas e monossílabas átonas, tá? É claro que eu vou fazer uma retomada por meio da plataforma que eu trabalhei na semana passada. Aliás, semana passada não, na nossa última aula, porque lá eu consigo trabalhar de uma forma mais didática, mais pedagógica. Mas o que eu gostaria que vocês observassem é que o nosso livro ele traz as regras, vamos colocar aqui como soltas. O material que eu trago para vocês, então, a abordagem, na verdade, eu pego as regras e eu coloco de uma forma que você entenda o que está sendo evidenciado ali. Vamos observar aqui que nós temos um comentário sobre as oxítonas, sobre as monossílabas tônicas. Quando nós viramos a página, nós temos aqui alguns outros comentários, por exemplo, sobre as paroxítonas e aqui sobre as proparoxítonas. E em seguida, nós temos uma atividade sobre a prática do nosso conteúdo. Ele pede aqui para você reler alguns trechos a seguir que foram extraídos do texto de Shawn Usher e resolver algumas questões propostas. Antes de passarmos para essas questões, vamos voltar e olhar atentamente as regras específicas aqui do nosso material. Volto a dizer mais uma vez que essas regras foram trabalhadas na aula passada e hoje eu preciso fazer uma retomada para chegar ao ponto que eu quero que nós possamos chegar. Nós vamos observar o seguinte comentário, que as monossílabas tônicas, terminadas em A, E e O, seguido ou não de S, elas recebem acento gráfico. E aqui nós temos um comentário sobre o que seja monossílaba tônica e monossílaba átona. Depois vem uma indagação. No trecho apresentado, quais palavras se encaixam nessa regra? As palavras que seguem aqui. Nós comentamos sobre duas palavras, tá? Que são monossílabas tônicas. Nós temos a palavra nós e a palavra é.
o E com acento agudo. São duas palavras, então, que se encaixam nessa regra das monossílabas tônicas. Em seguida, nós temos um outro comentário sobre as oxítonas, e este comentário diz o seguinte: oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em e ens são acentuadas. E aí nós temos os exemplos: sofás, café, bistrô, contém, parabéns, por aí vai. E em seguida, a questão de número 27, para que você, no trecho lido, verifique qual é a palavra que foi acentuada de acordo com a regra das oxítonas. Então, você vai retornar ao texto e você vai ver onde que tem uma oxítona. É claro que aqui nós temos várias palavras que são oxítonas, mas a questão pede aquelas em que se enquadre ali na regra de acentuação gráfica. Se você parar para observar, então nós temos o seguinte: desde que nós não pode mais entrar porque é uma monossílaba. Humanos, começamos a andar pela Terra, não paramos de criar listas de todos os tipos, com a certeza de que todas as coisas estão sendo constantemente organizadas, priorizadas, classificadas e atualizadas até o fim de nossos dias. Olha aqui a palavra até tem duas sílabas. Quando eu falo até, eu movimento a minha boca duas vezes, sendo que a última sílaba, porque nós contamos do início para o fim, ela é uma oxítona, a sílaba mais forte e terminada em E, por isso ela é acentuada. Então, a palavra até, ela entra aqui na questão de número 27. É claro que eu vou deixar para que você responda, até porque essa página ela já foi solicitada para que você faça outrora em momentos passados, que eu preciso realmente dar continuidade ao nosso conteúdo, ok? Aqui nós temos um outro comentário. Quando a sílaba tônica é a última, dizemos que a palavra é oxítona, tá? Isso é importante que você tenha muita atenção. Vamos dar continuidade, então. Seguimos, então, na página de número 15 e nós temos um comentário sobre as paroxítonas. Vamos ver o que o nosso material, então, propõe. Atentem-se. Vamos agora relembrar a regra das paroxítonas. Tanto que no quadro eu coloquei lá Linus Psan Runzonchão, como uma forma de que você percebesse ali, uma forma mais fácil de você entender essas regras. Mas, de uma maneira geral, recebem acento gráfico as paroxítonas terminadas em L, I, N, US, R, X, PS, ão, an, e uns. E aí nós temos os exemplos: incrível, lápis, hífen, bônus, caráter, órfão, órgão, álbum, habeas, área, tá? E para fechar essa parte, então, nós temos a regra das paroxítonas, que todas as paroxítonas são acentuadas, ok? Aqui nós temos a questão de número 30, e aí nós voltamos para a questão de número 30, que diz: as regras que justificam a acentuação das palavras sublinhadas são, respectivamente, a pronúncia correta é assim, tá? Sublinhadas. Paroxítona terminada em vel e paroxítona terminada em vil. Oxítona terminada em L e proparoxítona. Paroxítona terminada em L e paroxítona terminada em ditongo oral. Proparoxítona e paroxítona. Vamos ver aqui a capacidade de organizar parte desse caos em listas, de tornar a situação sustentável, pode proporcionar um alívio muito bem-vindo. Tanto sustentável quanto alívio são duas palavras paroxítonas. E olha aqui, ó, a regrinha das paroxítonas. Primeira, terminada em L. Terminada em L é acentuada, tá? É uma palavra que é acentuada. E aí você vai observar o seguinte: palavras que são paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguido ou não de S, o que acontece? Elas vão receber, então, acento gráfico, tá? É o caso de área. Volto a dizer, ditongos orais, tá? Ditongos orais, que terminem com ditongos orais. Área é então, a palavra que termina com ditongo, certo? Se você observar, nós temos aqui o seguinte: a palavra sustentável, paroxítona terminada em L,
terminada em L, e a palavra alívio é uma paroxítona terminada em ditongo oral. Então, a alternativa que você vai marcar naturalmente é a alternativa C da questão 30, tá bom? Vamos ver aqui a questão de número 31. Observemos então a questão de número 31, prestem bem atenção. Assinale as alternativas corretas. As palavras digeríveis e dúvida são acentuadas pela mesma razão. Todas as palavras destacadas são proparoxítonas. C. A palavra digeríveis é uma paroxítona terminada em ditongo oral. E D. As palavras críticos, dúvida e monótonas são acentuadas pelo mesmo motivo. Vejamos agora o que diz o trecho do livro. Todos nós somos críticos. Olha só, prestem bem atenção. Críticos está acentuado aqui na primeira sílaba. Críticos, então, é uma proparoxítona. Lembrando que nós fazemos o quê? Acentuamos da última sílaba para a primeira, tá? Na verdade, nós verificamos a sílaba tônica. Críticos. Aí depois nós temos classificar as coisas da melhor a pior, da maior a menor, da mais rápida a mais lenta. Pode ser viciante, sem dúvida. Dúvida, outra proparoxítona. Ó, a sílaba tônica está aqui, ó. Porque faz com que nos sintamos muito inteligentes. E quinta, o tempo é precioso, confiando um monte de informações monótonas. Monótonas, ó, a sílaba tônica está aqui. Então, neste caso, outra proparoxítona. As três palavras, então, são proparoxítonas. Letra B. Todas as palavras destacadas são proparoxítonas. Ó, vale o seguinte, na aula passada eu deixei as páginas de 14 a 18. Então, essas questões aqui, elas são questões que você deve, naturalmente, responder. Acredito eu que você tenha respondido. Como eu deixei até a página de número 18, aqui na página de número 18 nós temos aqui uma volta, uma retomada ao conteúdo sobre listas, tá? E aí nós temos outras listas, simplicidade aparente. Observe o seguinte, que eu vou precisar trabalhar esta página aqui para seguirmos adiante. Nós vamos observar o seguinte, que desde o início do nosso livro didático, nós estamos trabalhando exemplos de listas e as características das listas. Mas aqui você vai observar que a lista ela não fica estagnada, limitada a apenas um tipo ou apenas uma característica específica. Você deve ter observado naquele quadro do Arcimboldo, que é o quadro que tem uma imagem como todo de um homem, se eu não estou enganado, ele está de perfil, a imagem de um todo de um homem, e se você observar as características, você vai notar, evidenciar, que nós temos ali listas de folhagens e flores. É um tipo, então, de lista, claro, não é algo tão natural assim de se encontrar, porque nós estamos acostumados às listas de uma forma muito objetiva, com tópicos e tudo mais, e aí você observa aquele tipo de construção e percebe que ali é algo totalmente diferente. Então, por meio daquele quadro do Arcimboldo, nós temos outros tipos. Nós temos as listas poéticas, que nós vamos observar aqui, ó, por meio da página de número 18. Nós temos também, prestem bem atenção, chegamos aqui nesta página, vou só adiantar só para que você tenha uma visão. Vamos lá, vamos lá. As listas e coleções, tá? Que também é uma outra, vamos colocar aí como uma outra abordagem sobre os tipos de listas. Mas quando nós paramos e evidenciamos as listas poéticas, acho interessante frisar isso porque nós saímos daquele plano totalmente formal das listas e nós vamos para um outro viés desse gênero textual específico. Vamos ver agora o texto que é totalmente diferente de tudo que nós vimos até agora, mas nós temos também lista nesse texto, tá? O nome do texto, então, é Da Primavera O Amanhecer e é do livro O Livro do Travesseiro, do Sei Shonagon, ok? Vamos lá, então, para a leitura do nosso material. Da primavera o amanhecer. Da primavera o amanhecer.
é quando palmo a palmo vão se definindo as esmarecidas linhas das montanhas e no céu arroxeado tremulam delicadas nuvens. Do verão à noite, em especial os tempos de luar, mas também as trevas de vagalumes entrecruzando-se em profusão. Ou então, os solitários, ou mesmo em pares que seguem com brilhos fugazes. A chuva também é igualmente bela. Do outono, o entardecer. São os momentos do arrebol da tarde em que o sol se acha prestes a tocar as colinas, quando se tornam comoventes os corvos, que se apressam para os ninhos em grupos de 3 ou 4, ou 2 e 3, o que diríamos então ao avistarmos os minúsculos gansos selvagens seguindo em fila, que encantadores. O sol já posto, melancólico soa o ciciar do vento e o canto dos insetos. Do inverno despertar, indescritível é com a neve caindo e nele inclua a ofuscante brancura da geada. Mesmo na ausência destas, em manhãs de um frio cortante, o apressar das pessoas em acender o fogo no corre-corre entre os aposentos com os carvões acesos são cenas típicas dessa estação. O sol já nas alturas e o frio mais ameno, não nos cativa mais a brisa já quase tornada cinzas no braseiro portátil. O livro dos travesseiros. Que legal, viu? Olha só o que nós temos aqui em formato de lista. Olha só, da primavera o amanhecer, do verão à noite, do outono entardecer, do inverno despertar. Qual a relação de lista que nós temos aqui em formato poético? Das estações do ano. Então, nós vamos observar o seguinte: após a leitura do trecho, discuta as questões com seu colega. Qual é o assunto do texto? Se você parar e observar, está muito bem nítido o assunto que está sendo colocado aqui no material. E é algo, inclusive, que eu acabei de dizer. O assunto do texto é justamente as estações do ano. Legal, né? Um texto belíssimo como esse. B. A característica principal da linguagem é a objetividade ou a subjetividade? Explique a sua resposta. Se nós estamos falando de uma lista poética, de um texto poético, então nós vamos ter a presença da subjetividade, tá? E é claro que antes de é, estudar e ler este assunto específico, eu sempre faço as minhas anotações. Já falei isso em sala de aula. E eu sempre peço aos meus alunos que também façam anotações, porque tudo que eu coloco ou pontuo vai ser importante em algum momento, principalmente em questão de avaliação. E você pode explicar, então, em relação à letra B, da questão de número 38, o porquê da característica principal da linguagem ser subjetiva, ou ter ali a sua subjetividade. Nas minhas anotações, então, nós temos: a autora utiliza a linguagem de forma expressiva para expor seu ponto de vista sobre as estações do ano. Isso, então, é o que marca, é o que evidencia a subjetividade dentro do texto literário. Porque aqui nós temos um texto totalmente literário. E a letra C, qual é a sua primeira impressão sobre esse texto, perdão. E aí você vai observar que há uma pergunta que tem um cunho pessoal, mas não é porque seja pessoal que você vai escrever qualquer coisa. Não, detalhe, amplie a sua resposta e mostre o seu potencial ali de ampliação vocabular. Você tem esse dom e essa oportunidade de me fazer refletir sobre o que você achou sobre o texto, sua primeira impressão. Tudo bem? Em seguida, chegamos aqui na página D, número 19. E aqui na página 19, nós temos algumas evidências aqui que devem ser percebidas. Vamos observar. Cada parágrafo se refere a uma estação do ano, e isso foi muito pontual. E todos se iniciam com a mesma construção: contração, preposição e artigo, mais estação do ano, mais vírgula, mais período do dia. Da primavera ao amanhecer, do verão à noite, do outono ao entardecer, do inverno o despertar. Essa estrutura, esse tipo de estrutura, nós vamos observar aqui neste comentário. O uso de uma mesma estrutura frasal é chamada de paralelismo, que nesse caso tem um efeito de sentido: elencar, apresentar as estações do ano comparando-as a momentos do dia, tá? Aquilo que é
paralelo. E aí chegamos à questão de número 39. Com base nesse trecho, que é o trecho aqui de cima, que imagem a autora apresenta para descrever a primavera? Vamos ver. Da primavera ao amanhecer, é quando palmo a palmo vão se definindo as esmaecidas linhas das montanhas e no céu arroxeado tremulam delicadas nuvens. A imagem, então, que a autora ela pretende, na verdade, ela pretende fazer você ter esta imagem na sua cabeça. É justamente as curvas de uma montanha, tá? É claro, você pode evidenciar mais situações, mas ela quer que você pare e observe o quê? Que a imagem que deve ser formada é justamente das linhas de uma montanha, com o céu lá no fundo, ok? Bem, a questão de número 40 você vai fazer, a questão de número 41 também, 42 também, tá? Isso tudo na página 19. Chegamos aqui na página de número 20 e nós temos alguns comentários. Vamos ver o que essa página nos mostra de importante. Na verdade, é tudo, mas talvez o que seja mais interessante. Visto que uma lista cita e organiza informações sobre o mesmo assunto, podemos considerar o texto de Sei Shonagan uma lista, nesse caso, uma lista poética, porque é um texto em que a ideia principal é dada pela categorização de determinado assunto, de determinado elemento ali referenciado pelo autor. Toda a estética do texto apresenta características literárias. E o mais interessante é que o nosso material ele vai fazer uma relação sobre a pintura de Arcimboldo. Veja, porque ele retoma aqui, ó. Assim como na pintura de Arcimboldo, há um elemento artístico na construção do texto literário, mas sua essência é uma categorização, uma ordenação, ou seja, uma lista. Neste, há uma lista poética ou literária, e naquela, uma lista figurativa, tá bom? E nós temos outras aqui evidências que se tornam importantes dentro dessa página. É claro que para ganhar tempo e para chegar ao ponto em que eu quero, que ainda não cheguei, eu vou aqui passar um pouquinho as páginas, tá? Chegamos então na página de número 21 e nós temos aqui listas e coleções. Aqui você precisa realmente pegar o seu marcador de texto e evidenciar exatamente aqui, ou destacar. Os vários tipos de listas atendem às diferentes funções. Por quê? Em um determinado momento das nossas aulas, mais especificamente quando você for responder ao teste ou à lista de atividade, você vai chegar a uma pergunta que eu vou fazer lá. Quais as funções das listas, dos vários tipos de listas? Aí você precisa me dizer. Orientar pensamentos e ações, orientar atividades, organizar elementos, classificar, organizar atividades, organizar e atualizar uma informação, organizar informações de caráter artístico. Tudo isso, então, nós podemos, na verdade, colocar como funções dos tipos de listas. E aí você precisa evidenciar isso com muito cuidado. Você vai chegar aqui na pergunta de número 44, responder 45, 46 e vem passando aqui em seguida para a página de número 22. Você vai ter então as perguntas de número 47, 48, 49, 50 até essa página de número 50. E você vai responder todas com muita delicadeza possível. E aqui chegamos à página de número 23, onde chegamos às regras de acentuação, tá? 2, porque aqui nós vamos estudar algumas regras especiais, tá? Prestem bastante atenção. Vamos relembrar mais algumas regras de acentuação. No decorrer dos estudos, revisaremos também alguns aspectos do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que passou a vigorar no Brasil em 2009. Para refletir sobre esses aspectos, leia a lista dos 9 estados do Nordeste e suas capitais. Observemos: Lagoas, Maceió, Bahia, Salvador, Ceará, Fortaleza, Maranhão, São Luís, Paraíba, João Pessoa, Piauí, Teresina, Pernambuco, Recife, Rio Grande do Norte, Natal, Sergipe, Aracaju. Transcreva as palavras em que o i é acentuado e forma hiato. E aí, qual será? Maceió? Não, porque o i não é acentuado e nem forma hiato, não neste caso aqui. Piauí? Sim.
Aui é uma palavra em que o i é acentuado e forma um hiato. Nós temos aqui também Luiz, tá? Luiz, embora seja seguido de S, mas aí nós temos um hiato e o i ele é acentuado, ok? Então nós temos a palavra Luiz e Piauí. Confere e você vai colocar aqui. Quando dois sons vocálicos se encontram, tá? E eles estão em sílabas diferentes, então nós temos o nosso hiato, ok? Vamos observar o que nós temos aqui. Acentuam-se o i ou o u nas seguintes situações: quando a segunda vogal tônica do hiato, quando está sozinho na sílaba ou seguido de S, quando não é seguido de NH, e aí nós temos alguns exemplos: saída, saíste, balaustre, tá? Mas rainha e tainha não. Mas veja bem, aqui nós temos oxítonas? Não, não temos oxítonas, tá? Temos palavras paroxítonas. Porque a sílaba tônica está aqui, ó, na penúltima sílaba, aqui novamente na penúltima sílaba e aqui novamente na penúltima sílaba. Rainha e tainha, a sílaba tônica também está na penúltima sílaba, mas a diferença é que, pelo fato do NH, não vai ser acentuado, ok? E aí, atenção ao comentário. A vogal U, ao formar hiato, não recebe acento gráfico quando está depois do ditongo, que é o exemplo de feiura, ok? E aí você vai responder as questões de número 51, que eu comentei há pouco, de número 52, que você vai precisar ler o trecho, e aqui nós temos uma pergunta que diz respeito também sobre a 52, tá? Mas para isso você vai ter que ler o texto de uma maneira assim bem detalhada, bem calma, ok? Bem, para hoje, então, eu deixei as páginas de número 19 a 23, que é essa página que segue. Você vai observar que eu só pontuei sobre as outras regras de acentuação. Ah, professor, vai ser só isso? Não. Essa semana inteira eu vou destinar ao estudo das regras de acentuação. Mas aí veja, é uma ajuda de mão dupla, né? Eu ajudo você e você ajuda comigo, dando o retorno possível de todo o seu material, tá? Então, quando você finalizar as atividades propostas, encaminhe todas as atividades para mim. Que aí eu vou te auxiliar, te ajudar, onde você pode ter ali errado em alguma situação, ou enfim, fica aí a seu critério. Lembrando que você também tem nota de participação. E você vai fazer as questões, então, de número 39 a 52. É o material que eu preparei hoje para vocês. Nas nossas próximas aulas, nós vamos continuar os nossos estudos, mas levando em consideração ainda sobre as regras de acentuação, mas de uma forma mais voltada, assim, para as questões mais rebuscadas, ok? Então, vamos apenas relembrar o seguinte: nós já chegamos na página de número 23, então todas essas páginas iniciais, elas já foram trabalhadas outrora. Este é o momento, então, de você apenas se situar e atualizar o que estiver pendente. Aproveite enquanto ainda é tempo. Aqui na página de número 36, nós temos a questão de número 32, tá? Essa questão de número 32 é uma questão importante, inclusive eu comentei aos alunos que estão na forma presencial, que nós temos uma questão sobre as oxítonas. Neste quadro que é apresentado, todas as palavras são oxítonas, todas, tá? E o que que você vai fazer? Você vai acentuar e depois você vai dizer qual é a regra que justifica essa acentuação. Filé é acentuado? É, porque moxítona terminada em E, ali não, tabu não. Crachás, sim, é uma oxítona terminada em A, seguida de S, então é acentuado. Legal não, Iguaçu não, Civil não, Anzol não, Durex não, Purê é acentuado, com circunflexo, mas é acentuado, tá? Porque é uma oxítona terminada em E. Botox não, parabéns sim, é uma oxítona terminada em NS, tá? É NS na verdade. Então você vai acentuar. Porém, sim, porque termina com EM. Capaz, não. Sofá, sim, porque termina com A, tá? É uma oxítona que termina com A. Cipó, sim,
porque é uma oxítona que termina com O, e dominó, sim, porque é uma oxítona que também termina com O. E aí você chega aqui, ó, na regra de acentuação. Qual é a regra que justifica todas as palavras acentuadas? Todas as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, em e ens, são acentuadas. Informação importante, esta questão vou aproveitá-la para a lista de exercício. Na verdade, eu estou pensando na lista ou para a prova, tá? Eu não vou pegar a questão como está aqui e deixar na prova. Não é isso. Eu vou fazer uma adaptação, ok? Perfeito, então. Aula, então, concluída com sucesso. Dúvidas, me perguntem no privado. Estou aqui para ajudá-los e não para dificultar. E é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje. Esperarei vocês todos na nossa próxima abordagem. Fiquem todos com Deus. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.